Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho. A gente está aqui mais uma vez no canal Semad. E hoje quem está com a gente aqui é o Max Rício. O Max tem uma escola de música, né? Tem uma loja de violões, né? E assim, a gente foi adolescente junto, né, cara? Aqui no Morro da Fé, né, cara? Isso. E aí, Max, conta pra gente aí da tua trajetória, como você chegou até aí, né? Primeiramente, né, não sei se não tem horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, primeiramente, uma saudação aí ao pessoal que está assistindo, né, acompanhando aí as postagens aí da Semad. Prazer enorme vir aqui, conhecer o espaço, conhecer o que está acontecendo. Wagner já me deu assim uma visita técnica aqui no espaço. Eu fiquei muito feliz assim, ver que aqui na área onde eu cresci tem pessoas ainda preocupadas aí com as atividades, né? Enfim, profissionalização dos jovens, muito legal. Parabéns. Mas aí, conta pra gente aí, cara, como é que foi essa coisa toda tua com a música, descoberta e tal? Bom, você pegou o início dessa fase, né, com a música. Na verdade, assim, o ambiente musical em casa foi sempre muito legal, assim, em termos de referências. Eu ouvia meu avô, ouvia muita música boa, né, assim, minha mãe também, né, música internacional. Então, eu ouvia tudo de música francesa, música italiana. E eu ficava naquela vitrolinha lá, botando os discos, porque eram os discos que tinham, né? Para sair dos discos, a gente ia para o radinho e ficar lá com aquele dedinho no rec lá para gravar. Xingando o locutor que entrava no meio da música. Exatamente, as vinhetas, né? E eu gostava de, inclusive, gravar de madrugada porque era quando tinha menos vinheta, né? E aí a gente gravava as músicas. E as melhores também tocavam de madrugada. Principalmente na Fluminense, né? Exato. Não, isso aí é antes da minha época. Tá. Você já vem. E, bom, aí esse ambiente, né, obviamente me despertou para o lado, né, que a gente passa daquela de ouvir, de apreciar, mas como é que faz, né? Como é que chega nisso? E aí isso também, naturalmente, na adolescência veio junto com o rock and roll, né? A gente começar a ouvir as bandas de rock, e a banda de rock dá esse sinal pra gente, né? Pô, tipo, o cara era uma banda de garagem que virou uma banda famosa. Então a gente, enquanto garoto, a gente pensa, pô, eu posso fazer isso também, né? E de fato isso começou a acontecer no rock and roll. Você presenciou uma primeira vez que eu fui tocar com outras pessoas que tocavam junto, né? A gente fez um ensaio e aí eu estava totalmente rudimentar ali na técnica e tudo. Mas é assim, com os amigos, né? Você deu um toque, o outro deu outro toque e tal, a gente foi pegando ali, até porque não tinha um espaço como esse daqui que vocês estão propondo, né? Que é justamente ter um local de aprendizagem, né? Que aqui nessa região, seriam quantos anos atrás? Seriam 15, 20 anos atrás, não mais. Só 15 tem que a gente não se encontrava. 20, são uns 25 anos atrás, né? Assim, exatamente, uns 25 ou um pouquinho mais. Era muito difícil. Eu não me lembro de nenhum projeto aqui de ensino de música para um adolescente, para uma criança. Depois chegou a ter lá no Morro da Fé, que era o Semase, lá chegou a ter de percussão, não me lembro bem se tinha de violão e tal. Mas assim, você ficava a mercê não, ou você tinha acesso a isso através de escola paga, né? Até tinha umas escolas de música, nós sempre tiveram, mas assim, eram escolas que tinham um custo alto. E para um adolescente como eu, que era da comunidade, não tinha condições de pagar uma aula, né? E não tinha esse tipo de iniciativa como a Semad está fazendo aqui, né? E isso, isso é importante demais, cara. Eu imagino o quanto que eu poderia, né? Não só eu, quanto vários colegas meus poderiam ter se beneficiado disso e inclusive tá hoje na área musical ou mesmo sendo ali um pontapé para ir para outras áreas, né? Eu acho que a música é um fator assim de mobilidade em vários sentidos, não só
música não só social, enfim, de classes, de espaço e até mesmo por exemplo, fronteiras, né? Porque assim, a partir do momento que você faz música e você tem um trabalho para apresentar, em um momento você pode apresentar essa tua música ali no bairro que você mora, e em outro momento você pode estar em um outro país tocando isso, essa atividade. Então ela rompe barreiras, né? E ao mesmo tempo social também, né? Uma vez você está ali, morador da comunidade, né? E você tem ali né? Porque infelizmente a sociedade acaba às vezes te colocando num curral, num cerco, né? A música consegue transpor isso, porque aí de repente esse cara que está ali na comunidade, ele vai se apresentar numa das principais salas da cidade, né? Ou tocando para uma plateia de um outro nível social, né? Também tem várias barreiras que a música propõe, né? Promove, né? Para a pessoa, para o indivíduo. E aí esse meu início foi difícil, obviamente. Depois eu me beneficiei de um projeto que era Escolas de Paz, que era um projeto até governamental, mas assim, de muita iniciativa das figuras, né, que estavam ali. Então foi lá em Manguinhos, ali na Avenida Democrática, ali no Colégio Clóvis Monteiro, Escola Estadual Clóvis Monteiro. Ali eu tive acesso a aulas de teatro. E aí, com o professor Cláudio Vaz, a gente teve apresentações de teatro, aí comecei a sentir o palco, né? Assim como interpretando em teatro, além da música, que eu já tinha me apresentado com música, mas não foi no teatro assim que eu acho que eu senti mais assim a situação de atuar, né? No palco. E aí, então, aí comecei meu ensino regular mesmo de música, aprender partitura e tal, que foi através da Escola de Música Vila Lobos, né, que tinha um valor popular, né, para que você fizesse os cursos ali. Mas mesmo assim, para você chegar no Vila Lobos, você tinha que fazer uma prova, então não era do nada, né, assim, você tinha que se preparar antes para chegar. O Vila era o sonho da molecada, né? A gente começou a tocar, tipo, era o Vila Lobos. Assim, tipo, não, eu quero ir pro Vila Lobos. Quando a gente andava aqui sei lá, daqui da região, pegava um 355 indo pro centro, via alguém com a camisa do Vila Lobos, pô, que maneiro. Né? Era uma camisa do estado, mas diferente, com notas musicais e tal. Era o estado, né? Conhecia o cara que fazia Vila Lobos, pô, tipo, é o cara. Exatamente. E realmente, uma escola muito boa. Me preparou muito bem nessa formação básica de música, para depois aí eu fazer a universidade, né? Eu fiz o ensino superior. Antes disso eu fiz um curso técnico de música na UFRN, enquanto eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí depois fiz um mestrado também na área, mas o mestrado foi mais voltado para o ensino, né? O ensino das práticas musicais, onde concluí com um livro também, que é o Violão Entrou na Roda. Eu vi quando você... Mas deve sair agora aí na imagem, né? É porque assim, o grande lance, cara, é pegar exatamente tudo que tu passou, né, cara? Eu sei algumas coisas, né? Algumas coisas eu fui testemunho ocular, né? Mas outras coisas não. E assim, e o pessoal não te conhece, né? Eu te conheço. Eu chegar assim, pra mim chegar a falar de você é uma coisa. Agora você mesmo falando de você mesmo, cara. E aí assim, né, você chegou a fazer aquele lance de tocar fora do país, né, nos conservatórios, lá, o teu projeto lá com os Biedermeier, né? Isso, foi os Biedermeier. O The Biedermeier foi um duo, né, que a gente pegou instrumentos de época, mas não só os instrumentos de época, como a vestimenta da época. Numa cidade como o Rio de Janeiro, né, teve situações que a gente tocou no calor de verão, cara, com aquela roupa de época. Tanto que eu tô até tranquilo com essa blusa aqui mesmo. O treinamento, né? Foi o treinamento lá com aquela roupa. Exato. Vocês tocavam música antiga? Tocávamos música do século XIX. Música para guitarra romântica e os dois instrumentos de sopro, que era o chakan e o flageolet francês.
E, bom, isso daí já foi pós a universidade e tal. E aí, como a gente estava falando, né, de romper essas fronteiras, né? Então aí já começa a ter uma atuação internacional. E aí também essa coisa da música, né, como uma espécie de... Uma espécie não, que aproxima, né, as pessoas, né? Por mais que até mesmo se a música que eu fosse tocar fosse totalmente exótica para os olhos do europeu, haveria uma certa comunicação, uma certa aproximação por conta dela. Então, assim, é justamente esse o ponto, né, assim, que a música promove, assim, para a gente de romper essas barreiras, né? Poxa, tocar num público na Itália, que foi ainda um feito mais significante para a gente, porque a gente foi tocar música europeia. Só que música europeia é tocada no século XIX, né, com um público, enfim, foi onde foi o berço dessa música, né, onde estava ali, né, e ver assim esse reconhecimento, né, do nosso trabalho através do pessoal lá, assim, foi bem gratificante. Eu assisti uns vídeos, né? E assim, e o que eu acho legal, cara, principalmente com o lance da música, eu acho que assim, se não fosse a música, nem eu nem você, a gente teria conhecido outros lugares, né? Sim, exato. Se não fosse isso. Né? E muita gente não tem noção de que isso é possível. Do poder da música. Que é o que a gente estava conversando antes, né? Para a pessoa comum, né? Vamos dizer assim, comum, entre aspas, ela não tem, ela acha que tipo, música é para quem tem grana. O cara tem que ter dinheiro pra caramba para poder pagar uma boa escola de música. Muita gente autodidata, né? Eu conheci muita gente que era autodidata. Beleza, não é o ideal, mas assim, até o cara ter a curiosidade de pegar um instrumento e ficar arranhando, uma hora vai aparecer um cara que sabe tocar, vai lá e vai ensinar. Você está fazendo isso errado. Né? Você leva jeito no negócio, você precisa um pouco de técnica. Exato. E às vezes o cara consegue, num toque ali, numa ideia, numa conversa e tal, o cara consegue aprender alguma coisa. Sim. Eu absorvi muita coisa assim, né? Ela mesmo já viu, a gente está andando na rua, assim, às vezes, tem um camarada que é baixista aí, que sempre dá altos toques, sempre foi assim, desde que eu comecei a tocar baixo, o cara sempre me dava altos toques, eu conversava alguma coisa com ele, ele falou, não, faz desse jeito, usa a tua parada. E é assim, e você vai estreitando relações, né, cara, vai acumulando conhecimento, e isso vai te ajudando a te pôr lá pra frente, né, cara. E é assim, como é que é essa parada de, tipo, pô, sair daquela comunidade, né, da fé, passar por isso tudo? Pô, não é uma parada fácil, né? Eu acho que além da questão mesmo porque eu digo teimosia, mas outros vão falar determinação, né? Além da determinação que eu acho que em algum momento se confunde essas duas qualidades, né? Além disso, né, da insistência, persistência do aprendizado musical, que o aprendizado musical já desde o início já se coloca assim, né? Você tem que superar, você tem que persistir para conseguir alguns objetivos, né? Sim. Então isso você vai levando na tua vida musical, que serve obviamente para tudo, né? Mas tem alguns fatores assim que eu acho que são importantíssimos. E aí eu vou ressaltar novamente a importância de projetos como esse, da SEMAD. Por quê? De fato, é uma realidade. Para se fazer música, você precisa ter um capital de investimento alto. Por quê? Os instrumentos são caros. Trocar uma corda de um violão, se você vai tocar com qualidade, é caro. Sim. Se for um instrumento tipo contrabaixo de orquestra, mais caro ainda. Muito mais caro. Exatamente, tem que ser muito mais caro. Pois é. A gente está aqui com o problema do piano, né? A gente tem um Isso. piano aqui na SEMAD que está parado porque é caro afinar e consertar. Então, assim, obviamente a arte, ela não é algo barato. Por isso até mesmo que eu acho que existe, né, esse desleixo com a cultura por parte de gestões, né, governamentais, porque é caro investir em cultura. É muito caro investir em cultura. Porém, o benefício dela não dá para mensurar. Porque imagina um jovem que ele tem esse acesso
a arte, principalmente a música, e ele começa a lidar com essa questão de superação, persistência e determinação, mesmo que ele não seja músico. Se ele já aprendeu isso com o aprendizado de um instrumento, certamente ele vai levar para a sua vida profissional, certamente vai levar para a sua situação familiar. Se está difícil naquele momento, ele sabe que com persistência e determinação ele vai conseguir superar diversas barreiras, empecilhos que vêm. Então, assim, mas também não é possível enfrentar isso só com a vontade. Então, tendo um projeto que realce, que tente não, né? Que todo mundo se esforce para que seja possível um jovem ter vamos supor lá, o contrabaixo de orquestra para estudar, ter o piano para lá estudar, o professor, que também uma aula é caríssima, né? Então ter o professor disponível ali para dar aula de graça, levanta esse benefício, né? Assim, é um investimento. Isso daí, nossa, mãe, isso vai dar uma repercussão social absurda, muito absurda, né? E sem contar que se pegar qualquer evento cultural, a quantidade de pessoas que está ali a serviço daquele evento, né? Você emprega um monte de gente, né? Sim. E, enfim, é realmente um retorno econômico bem satisfatório, sobretudo a parte de educação. É o retorno social também, né? Exato. Né? Porque assim, tanto arte marcial quanto música, a arte no geral, né, cara, ela acaba dando uma melhorada na sociedade. Você cria, não cidadãos melhores, né, mas assim, você acaba criando determinadas capacidades, né, na pessoa, você abre os horizontes da pessoa, né? O cara se torna mais tolerante, né? O cara vai ter uma facilidade maior de aprender as coisas, né? Vai estar sempre mais aberto para aprender as novidades. Sem contar a questão da determinação, que é a prática constante. Então, assim, tanto nas artes marciais quanto na música, ou na arte de forma geral, você sempre tem essa questão de superação. Tipo, o cara que pinta. Sim. O cara pinta uma coisa hoje e fala, não tá legal, não quero chegar no outro ponto. Aí o cara vai se esforçar mais para poder fazer sempre melhor. Não que ele queira ser melhor do que outra pessoa, mas melhor do que ele mesmo foi no dia anterior. E isso é legal para a sociedade. Tem uma relação assim, né, legal com a palavra cultura, né, no sentido de cultivar mesmo. Né? Isso aí. Você está cultivando ali, e aí você tem o processo, né, todos os estágios que você vai acompanhar cultivando. Então, isso para mim, assim, na minha vida foi o que, na pergunta que você fez, me fez sair de uma situação hostil, né? Porque me lembro que quando eu saía de manhã para o colégio, eu vinha andando do Morro da Fé até aqui no Ipase, para o Montenegro, né, para o colégio, para a escola, e de manhã cedo, né, que apareciam os cadáveres na rua, né, eu descia assim, quando saía na rua, aí avistava eu me lembro que isso era era um recurso meu. Eu pegava uma pedrinha e começava a chutar essa pedra para não olhar para o né? Pegava e ficava chutando essa pedra, vinha trazendo a pedra quase que o caminho todo chutando essa pedra, justamente para não olhar para os lados. Para não olhar e ver lá, enfim. E aí, também outra coisa, né? Minha mãe solteira, né, de 3, aí chegava tarde, né? Eu trabalhava em Botafogo, chegava aqui tarde e tudo. E aí, poxa, no horário que mais ou menos ela chegaria no tiroteio, e eu sem saber, na época não tinha celular nem nada, sem saber se minha mãe estava no caminho para casa, né? Então, para uma criança crescer num ambiente desse, né, que até hoje acontece, né, muito hostil, né, eu acho que precisa de algo realmente poderoso como a música, né, para fazer isso. A música realmente mudou o meu acesso também, porque uma vez que eu sou morador da comunidade, eu não sou muito bem-vindo em vários lugares. A música quebra. Ela quebra, a música quebra.
Então, assim, se eu sou de comunidade, às vezes até mesmo numa casa de um amigo aqui no que a gente chamava na época, assim, numa casa de um amigo no asfalto. Às vezes não era bem-vindo, por quê? Porque eu era numa outra fé. Né? Então, se eu tivesse a pele escura, piorava ainda mais a situação. Né? E aí, enfim, a gente percebe que existe algumas coisas bem poderosas que ultrapassam essas barreiras. Né? E projetos assim são fundamentais. E, bom, daí também teve falando dessa coisa da acessibilidade, de acessar lugares que eu não tinha acesso. Né? Isso também ocorreu também por uma preocupação da minha mãe, né? Então eu mudei ambiente, eu mudei também algumas coisas na minha vida que foram importantes na minha vida, né? Assim, e eu voltei para a minha cidade de origem, né? Eu saí do Rio porque ela estava muito preocupada com esse ambiente que eu vivia aqui, né? Se preocupando principalmente até mesmo de eu me envolver com a criminalidade. Como teve amigo nosso da época, né? Sim. Que acabou, né? Não, sim, vários amigos de infância. Vários amigos de infância eu já não tenho mais aqui para poder dar um abraço, justamente por conta dessa. Enfim, parece que já nasce condenado a. É lamentável, assim, e precisa de iniciativa dessa realmente para transformar. E aí eu fui para Natal, minha mãe me mandou para lá para morar com meu pai. Eu acho que eu tinha acabado de completar 16 anos, algo do tipo. E lá eu tive acesso também a outras coisas, né? Você também não estava num ambiente super legal, mas também, assim, legal no sentido de todo o suporte, né? De educação e tudo. O ambiente que eu estava não era tão bom assim, mas eu não estava dentro de uma comunidade, né? Então aí eu tive uma outra vivência em Natal. E lá eu aprofundei também essa parte do estudo da música. E, enfim, eu fui, aí nesse período eu fui para Natal, voltei. E o fato é que eu cheguei, quando numa volta, eu comecei a estudar no Vila Lobos, na Escola de Música Vila Lobos. E aí, no curso básico do Vila Lobos, eu acabei tendo a habilidade para poder fazer um curso técnico em Natal e voltei para Natal. Né? Eu fui aprovado no curso técnico da UFRN, que é da Universidade Federal, inclusive assim, uma estrutura magnífica. Assim. A gente tinha estúdio lá, de gravação, né? Eu acho que tem até hoje lá. Uma estrutura, uma biblioteca maravilhosa e tal. E aí isso quebrava até meu conceito do Nordeste, né? Porque o meu conceito de Nordeste é que as coisas eram precárias. Mas nesse ponto era tudo do melhor, assim, em termos de tecnologia, mas não era uma educação, digamos, profissionalizante. Né? Eu estou sendo ali, aprendendo a fazer um negócio para ir para o mercado de trabalho. Não. Ali era realmente o estudo da arte nos seus mais diversos assuntos e produção de conhecimento. Né? Eu senti muito o curso técnico de música da UFRN como produção de conhecimento mesmo. E depois eu fiz o bacharelado de violão, né, que aí foi justamente aprofundando cada vez mais. Então na música também é até difícil, né, você ter uma coisa assim puramente tecnicista, né? Você vai formar um cara para fazer isso aqui, né? Lá você vai ter várias áreas dentro da música de atuação. Você pode atuar como professor, como arranjador, como compositor. Aí de compositor então tem de trilha sonora, de trilha de videogame, enfim, tem várias ramificações. E é um curso muito difícil de estruturação, justamente por conta dessa gama tão ampla de atuação. Né? Então, você vai fazendo esses cursos e o teu perfil vai delimitando também as coisas, né? E aí depois você vai sucedendo até chegar... A coisa vai seguindo, né? Se o cara tem mais aptidão para produção musical, o cara vai
para fazer lá, né, para fazer produção fonográfica, se o cara for, né, se ele for o melhor arranjador, ele vai ser arranjador, se o cara se identificar mais com o compondo, ele vai compor. Exato. Você tem liberdade para poder ir por várias áreas. Exato. Não tem um produto, né, final claro, né? O que é o barato das artes é isso, né? De você ter realmente essa possibilidade de você ser, né? De você estar ali e você ser. Você caminhar a tua trajetória ali e você vai ser único. Assim como o Hendrix foi único, como, sei lá, qualquer artista. O John Paul Jones. O John Paul Jones, né? Pois é. Então, todos e cada um não tem igual. Né? Cada um vai ter a sua trajetória, a sua forma de ser. Você vai nas referências do rock and roll, né? Porque põe as minhas referências do início da música. Tem os caras mais cascudos também, os Paganini. Não sei, claro. Beethoven, então aí você... Aí não, uma outra vibe, né? Mas cara, assim, e hoje em dia a coisa meio que tá se perdendo, né? A gente ontem estava conversando com o meu ontem, ele estava falando que a inteligência artificial, né? Ela está evoluindo de uma forma que daqui a pouco você vai fazer música com palavras, você vai digitar a palavra lá. Só que assim, eu não já vejo... faz poema. Mas eu não consigo enxergar a arte sem ser uma coisa orgânica. Eu também não. E eu acho que na academia muito se questiona sobre essas questões e realmente tu questiona sobre essas questões são boas. Mas na academia também tem um questionamento muito grande sobre isso, né? Inclusive, por exemplo, uma coisa que é sempre muito figurativa, né? Que é a pergunta, um passarinho canta? O passarinho não canta, porque ele não tem intenção de cantar. Mas para nós, interpretamos aquilo como um canto. Então, isso aí. Então, no fato da máquina fazer o som, né, no caso a música, não sei se a gente vai chegar a um ponto em que a máquina ela vai ter poder criativo para fazer aquilo por si só. Mas quem apreciar pode interpretar isso como música. E isso vai fazer, enfim, isso daí é uma coisa filosófica. É uma discussão profunda, né? É bem profunda, eu não me sinto capaz de falar sobre isso. Eu não me sinto capaz. Agora, de fato, essa questão de inteligência artificial, imagina, você pegar o mercado fonográfico comercial, basicamente fizeram isso, né? Pegaram os clichês, né? Poxa, você pegar uma estrutura musical que Elvis Presley fazia, depois de Elvis, o que se reproduziu da mesma forma, não tem para perder de conta, né? Também rolou um papo disso, antes que a gente estava falando sobre os anos 80 e 90 com relação ao metal mesmo. Você tinha, nos anos 80 você tinha aquele pessoal daquela pegada do Big Four, né? Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax. E aí depois você tem os 90, que aí já tem outra pegada, que aí já é o Cannibal Corpse, o Missage e tal. E os caras ficavam querendo ser mais rápidos e mais pesados o tempo todo. Então assim, esses caras foram os caras que se destacaram, mas quantos não fizeram aquilo não tiveram tanto alcance? Exato. A questão é a reprodução, né? Eu não sei se no metal talvez ele saia um pouquinho da curva. Porque a produção fonográfica que eu estou falando são os que movimentam bilhões, né? Então, mas trilhões. Mas a mesma lógica tu encaixa. A mesma lógica está adequada. Porque assim, você pega os caras do hip hop, ou pega o pessoal dessas músicas pop mesmo, de rádio, não tem como rotular como nada, não sei como música pop de rádio. Você vê que tem um padrão. Isso, exato. Tem um padrão. Aquela voz editada no Pro Tools, né, que o cara joga lá que é o nome do negócio? O autotune, né? O cara joga lá o autotune na voz, aí fica aquela voz meio digital, a batida se repetindo, os barulhinhos e tal. E aí você tem um monte disso, produção em série. Né? Sim, nesse ponto. Então, assim, organicamente a gente já estava fazendo isso, né? A gente já estava pegando os clichês e reproduzindo os mesmos clichês, inclusive até mesmo na investimento, né? Se você pegar Jovem Guarda, por exemplo, o que você tem de semelhança
com o movimento do rock and roll, rockabilly, enfim, etc. Esse tipo de coisa, você tem um monte de coisa, um monte de elementos, né, que foram reproduzidos ali. Principalmente Elvis Presley, né, que foi assim, uma baita referência. E aí agora você começa a ter isso através da máquina, né? Porque a máquina ela começa a pegar esses clichês e organizar, porque ela entende, né? Quer dizer, ela é programada para entender, né? Enfim, eu nem sei bem sobre isso. Essa parada interessante que tu pega, tipo, né, os caras, os medalhões, assim, hip hop, você pega, por exemplo, o Racionais, né? Pega um disco, um trecho de uma música, coloca no loop e repete. É arte, pra mim é arte. Assim, e repete aquilo ali e é uma coisa que já foi, né, é como se estivesse reciclando uma parada. E aí hoje já meio que escapou disso, já não tem mais essa questão da reciclagem. Do eletrônico mesmo, a coisa já é feita para ser assim, já é feita para ser produção em série, já é feita. Eu não falo isso com nenhum peso de crítica, não. Não estou falando mal. Também é um mérito. Não tenho nenhum peso de crítica com relação ao processo criativo. Eu acho válido, acho assim. Agora, com relação à máquina, sem ter essa intenção humana, que eu não sei até que ponto a gente vai, porque como mencionamos antes, se há intenção de fazer música ou não cabe, por exemplo, o passarinho querer cantar, mas se eu escuto o passarinho e eu escuto aquilo como música, aí passa para mim ter essa conotação. Então, não sei, pode ser que isso já esteja acontecendo realmente. Com o lance de música eu sou meio idealista, você chega a ser até uma parada meio purista, assim, música para mim tem a ver com sentimento, é uma parada que a máquina nunca vai ter. Mas tá ligado a sentimento. Mas essa é a diferença entre produto e arte, né? Exatamente. Talvez que a máquina produza, vai ser sempre um produto. Vai chegar ao ponto da arte. É isso aí. O produto para ela é fácil, a arte talvez não. Mas e se você ouvir a máquina, você se emocionar? Mas aí sou eu que tô. Então, o sentimento tá vindo de mim, né? Exato. Mas existe essa relação. Tipo, porque não é uma coisa que é passivo, né? Que você faz a arte e as pessoas são passivas aquilo. Elas interagem com aquilo. Então, se as pessoas passam a tratar aquele estímulo a ter essa reação como um ato de performance musical, eu não afirmo que sim, mas eu não sei se a gente vai poder categorizar que não. Entendi. Né? Então, assim, eu não sei se isso vai ser, ou se já é arte ou não. Bom, eu só sei que assim, no dia que eu acho que não é inconsciência, a gente corre. Já estou produzindo pintura, música, então a gente pode. Texto, né? Quando eu começar a entender que o problema somos nós. Pois é, vai ser complicado, né? Mas assim, cara, e aí, como a gente estava falando antes, tipo, o quanto a música pode te levar longe. E aí, depois disso tudo, tu montou a escola. Né? Exato, pois infelizmente, a gente precisa ter uma consciência cultural mundial, porque ela não é um fator, não é simplesmente, eu estou falando simplesmente, só de forma figurativa, porque eu não acho que é simplesmente, que é um museu. Acho que um museu, qualquer museu, é algo tão grandioso, é algo tão importante, é difícil de mensurar, com relação à preservação da cultura, com relação ao que somos, à memória, enfim, tem muita coisa, não dá nem para enumerar, de tantas qualidades que tem um museu. Só que hoje em dia, me parece que a cultura é tratada como um artigo de museu, onde as pessoas vão pagar lá R$4 para visitar um museu. Principalmente um concerto de música clássica. Está cheio de concertos de música clássica sem um tostão para você assistir. Você vai lá só com a vontade. Tem artistas que dedicaram a vida toda para fazer aquela música. E o cara vai lá, assiste, o concerto não pagou nada e às vezes o concerto não tem verba nenhuma pública.
tá totalmente por vontade dos artistas e dos organizadores. O que acontece é que isso não é um fenômeno daqui do Brasil apenas. Aqui eu sinto que tem uma coisa muito mais Agressivo. mais acentuada no sentido da desvalorização da cultura e da música. Mas isso é um fenômeno mundial. Vários amigos comentam que a Itália, Suíça, Alemanha e tal sofrem também de perda de público da música clássica, enfim, eles têm também, então, essa crise também acontece no mundo afora. E eu acho que nós, quando temos mundialmente uma questão principal falando sobre sustentabilidade e ambiental, o ambiental não se entende, né? Assim, falando, né, de forma geral, assim, mas não se entende apenas por uma questão de preservação de mata, não sei o quê, mas o ambiental está aqui no centro urbano, né? Esse ambiente que a gente está vivendo, como é que ele está, né? Ele tá precário ou não tá sustentável, né? Ou não está sustentável. Isso tudo não é uma questão de Amazônia, né? Floresta amazônica. É uma questão geral. O ambiente engloba tudo. E a cultura tem fundamental ação nisso, né? Até mesmo com relação à saúde mental das pessoas. Sim. Né? Se esse ambiente que a gente está vivendo aqui está tão insustentável, né? E tão prejudicial, as pessoas que vivem nesse ambiente vão ter problemas sérios, não só de fator mental, mas de fator físico, então, absurdo. Não, mas em termos de arte, cara, assim, né, no geral, a questão é democratizar o acesso. Democratizar o acesso. Você não tem como cobrar do moleque, né, que está numa situação de vulnerabilidade social, que ele vai se importar com música, ele vai se importar com cultura. Não, porque o que ele está pensando é o que ele vai comer hoje de noite, o que ele vai comer amanhã, entendeu? Se o pai dele vai chegar em casa do trabalho. Exatamente. Entendeu? E o que o ambiente está cobrando dele? Resultado, sucesso. Trabalho. Grana. Se você não trabalhar, você não vai ter. Ou, que muitos fazem, se você não roubar, você não vai ter. Isso aí. Ou se você não pagar, você não vai ter. Então, se o ambiente está cobrando isso dele, dificilmente ele vai despertar para uma questão ambiental sustentável. Agora, se o ambiente é saudável, sustentável, um ambiente enfim, propício para que ele se desenvolva das suas melhores capacidades, esse ambiente, em primeiro lugar, vai cuidar da sua origem, do que ele é e do que ele pode ser. Então, assim, a cultura, ela está diretamente relacionada a isso. Sim. Se você tem aqui um ambiente como esse, que vai proporcionar aula de música, artes marciais, ler livros, vai ter uma biblioteca, ter acesso a conhecimento, produção de conhecimento e tudo. Esse ambiente, daqui a pouco, vai fazer com que daqui vai começar a expandir tudo. E aí um colega vai encontrar com o outro na praça e vai falar assim, caramba aí, li um livro lá que falava sobre isso, aquilo, outro, e vai começar a despertar a vontade do outro ler também, e aí, poxa, mas sei lá, o poder da cultura, né? Estou falando já, estou falando especificamente de música, mas da cultura em geral, é de sustentabilidade, né? E ambiental. Não, mas o que a gente estava conversando basicamente isso. Mas o que a gente estava conversando na biblioteca. Tipo, tá tudo interligado, cara. Tudo interligado. Porque, assim, são coisas que a sociedade meio que esqueceu. Em lugares que a sociedade esqueceu. Onde o Estado não se faz presente, aquela história toda. Então, assim, se quem pode fazer alguma coisa não faz, está sendo tão responsável quanto aquele outro, quanto o Estado que está negligenciando também. Não tem como você cobrar, por exemplo. É fácil você apresentar o problema e ajudar na solução. É mais difícil. É muito mais difícil. Para apontar o problema que a criança faz. Cara. Acaba que a gente que
que persistiu no aprendizado musical, Você persistiu numa carreira e tudo e tal, a gente acaba sendo uma certa atuação de resistência. Sim. Né? Mas, se não tivesse acontecido uma série de fatores na minha vida também, eu não teria conseguido. Sim, claro. Então, assim, então a gente sempre quando fala sobre essa coisa de trajetória musical, como é que foi isso, pô, você saiu de um lugar barra pesada, agora tá... Muita gente vai pela vaidade jogar para a meritocracia, porra, mas eu fiz, mas que nada, cara. Pô, se não tiver uma série de coisas no meio dessa trajetória, não vai. Então, o Escolas de Paz, que teve lá no Clóvis Monteiro, não sei da parte política o que aconteceu dentro desse projeto, mas na parte final ali, sua ponta. De acesso da juventude a ter uma vivência com arte, estar no colégio durante o final de semana, que Escolas de Paz, porque acontecia no final de semana. Teve uma série de amigos grafiteiros que eram marginalizados, tiveram espaço ali para fazer exposição. Hoje em dia, quem ganha o mundo também é o Marcelo Mente, que era lá, do Clóvis Monteiro. Então, inclusive, né, aproveitar que você falou do Marcelinho, né, eu já falei com o Marcelinho também, vou mandar o link do vídeo para ele, vou reforçar que Marcelinho, a gente está te esperando aqui, irmão. Pô, isso aí é fora de série. Eu já falei do Cláudio, que é irmão dele, assim, o Cláudio Vaz, que era professor da parte de teatro, né? E assim, esse projeto foi importantíssimo, cara. Foi assim, muitos principalmente nessa área do grafite ali, pô, foi demais. Assim, Escolas de Paz foi importante. O acesso mas aí foi através de prova, né? Mas é o curso técnico da UFRN, ou seja, instituições públicas também, né? Bem preparadas. Pô, na UFRN eu tive um aparato que aí eu não vou falar, o cara toca bem porque tem talento. Não é isso. Você pode, eu estava comentando com você pode ter um cara muito bom naquela fase inicial dos estudos e depois de 10 anos ele subiu isso aqui, ó. E aí você pode ter aquele cara que estava ali sofrendo, mas sempre se superando, a cada passinho ele aprendeu a se superar e muitas vezes ele vai dar o salto ainda maior, em 10 anos, no intervalo de 10 anos. Não quero dizer que esse daqui vai estagnar, não. Se ele também sempre tiver uma certa humildade também para, né, sempre se colocar em aprendizado, ele vai desenvolver muito também. Mas o que eu quero dizer é que não é uma questão de talento, porque o talento também se aprende. Sim, é um esforço de dedicação. Então, o que a gente precisa ter é acesso, condições, né? As pessoas terem... Pô, eu fico imaginando um garoto que fica vendendo bala no sinal, ele fica correndo ali, ó, vai para lá, vai para cá, bota lá no retrovisor, depois volta. Aquele sol quente, descalço, porque o calçado dele não aguenta. Então eles ficam descalços para não gastar calçado, né? E aí você vê um garoto daquele que passou ali uma tarde inteira, uma manhã inteira fazendo aquilo dali, para ganhar um troquinho. Eu fico imaginando se aquele tempo que ele tivesse ali dedicado a um instrumento, sim, o que ele poderia fazer com um instrumento? Desenvolvendo um talento, né? Então, assim, é mais do que claro que se quer pensar em uma questão ambiental sustentável, o primeiro ponto para ser abordado é o ponto da cultura. Aí quando a gente vê ações onde realmente verbas são tiradas da cultura, da educação, é realmente chorar. Não dá para ter nenhuma esperança nesse tipo de atitude. Porque a questão da arte, né, cara, da cultura no geral, a questão é que é subjetiva. É subjetivo. Vamos dizer assim, agregar valor. Eu estou falando para a sociedade que a gente vive, não estou falando para mim, estou falando para a sociedade que a gente vive. Está se justificando, né? Não, eu vou editar, eu vou ter que editar muito assim. Não, eu vou editar muito assim. Mas o que eu estou falando é o seguinte, tipo, a questão da arte para a sociedade é uma coisa muito subjetiva.
E é muito agora a questão de tipo, o cara trabalhar para ganhar dinheiro, produzir para a sociedade é algo objetivo. É muito mais palpável. Exatamente, objetivo. Tipo, com arte, para você chegar a algum lugar, você tem um trabalho muito maior. Você tem um trabalho muito maior. Tipo, o cara faz um curso técnico de... Não se mede o valor para a arte. O cara faz um curso... Exatamente, porque o instrumento tem que ser muito bem feito. Então, pô, para você fazer bem a arte, você vai ter que ter um instrumento que vai demandar horas de manufatura ali, para ser um instrumento que vai ser caro. A mesma coisa quando você vai estudar a arte, você não está medindo quanto você vai gastar para fazer aquilo. Não, tu quer se expressar. Exato. Por isso que eu digo que a literatura é a arte mais democrática que tem. A entrevista que ela falou isso. Basta um lápis e caderno. Tu escreve. Ou no celular. Ou celular, ou computador. Não sei. Oh. A questão é, pelo menos vai ter que ter acesso. Se bem que hoje ficou mais democrático com a internet. Você tem acesso à biblioteca no mundo todo. Mas imagine em outra época quando você tinha que gastar para uma boa biblioteca. Carolina Jesus. Escreveu no lixão em São Paulo. De caderno e lápis que ela achava no lixão. Não, de fato. Então, é assim. Vou defender. A questão, tipo... Mas eu acho que, no geral, cara, tem aquele lance, é meio que estranho, né? Tipo, quem quer dá um jeito. Mas beleza, quem quer dá um jeito. Mas se você não conhece, cara, você não tem como querer. Que é o problema da literatura. Que é o problema da literatura. Como é que vai querer, pô? Não vai, exatamente. O cara vai ter vontade de comer churros se nunca comeu churros na vida. Você pegou um ponto muito importante. Muitas vezes pergunta assim, pô, mas vai investir em música clássica, ninguém gosta de música clássica. Ninguém conhece. Pior que conhece, mas não sabe que conhece. E o desconhecido é rejeitado. Você sabe quando a gente tem esses termos antigos, né? Por exemplo, exótico. Exótico era aquilo que era diferente da minha cultura, né? Então, assim, era uma coisa curiosa, mas o que era de melhor era o meu, porque eu conheço. O outro não, é só exótico. E isso acontece também, né? O cara, vou te falar, por que o cara escuta música clássica? Você conhece muita gente que gosta de Star Wars? Conheço. Eu principalmente. Milhões de gente no mundo todo. A trilha sonora toda. John Williams. Compositor, foi aluno do Castelnuovo Tedesco, que ele, formação de composição clássica, música clássica, que você escuta vendo um filme. Sim, trilha incidental de filme tem muito essa parada, né? Exato, então você tem a música clássica presente, só que o cara não sabe que está escutando música clássica. E aí, quando vai falar que é assim, vai ter um concerto de música clássica, não gosto. É chato. É chato. Infelizmente, se pregou também isso. O próprio... Porque existe também a questão da elitização de algum determinado segmento. Não, o próprio termo erudito é uma parada que supõe elitizar a parada. Música erudita, você já pressupõe que, tipo, né? Tem que ter um certo música, tipo, pra quem tem, pra quem é intelectual. Se bem que eu acredito, inclusive, eu não sei bem, mas assim, eu acredito, inclusive, que o nome erudito não deve ter surgido por conta disso, mas sim por conta de ser música culta. Por que música culta? Você não é música popular. Exato, porque quando você tem música popular, às vezes você tem danças que elas se reproduzem basicamente como um gênero, um estilo, assim como que não é dança, mas assim é um gênero, né? O samba. Né? Então aí você vai ter sambas que vão ser muito parecidos com o samba, porque vem de a música culta, você idealiza a música e você faz a música. Então não necessariamente essa música vai estar relacionada a outra coisa, mas em muitos casos vai estar também. Né? Vai. Então, assim, por isso que eu acredito que o surgimento desse nome está mais relacionado com a liberdade da forma de criação. Por isso ser uma música culta, uma música idealizada. Eu idealizei e a fiz da forma que idealizei. Esse é um ponto. Pode ter várias questões dentro disso. Isso não é verdade absoluta de forma alguma. Agora, quando a gente tem a elitização por uma questão de classe, aí a gente começa a ver algumas barreiras. Por exemplo, eu vou te explicar como é que é a música clássica.
Isso, de certa forma, é uma situação onde eu me coloco acima do outro e falo assim, você vai conseguir ouvir essa música se você entender. Não é conhecer, é se você entender. Porque por que você acha que uma pessoa que vai ouvir música clássica não vai afetivamente ser movida ali? Por que acha que ela vai precisar saber o que é um naipe de violino, um naipe de viola, para Ela não precisa, ela já cumpre a função dela, que é mexer com o sentimento. Exatamente. Você sente a música, você sente a música. Ela tem que estar na situação de performance. Não como intérprete, mas ali como público. Como a gente estava falando, o público interage com... É uma mesma dúvida. Então, assim, se essa pessoa assiste a concertos, ela passa a conhecer aquilo e ela vai perder o medo daquilo. Até porque esse negócio de elitização da música, eu vou te falar, tem gente que bota uma banca, eu adoro música clássica, não sei o que, maravilhoso, não sei o que, tá falando tudo isso, mas não sabe nada sobre a parte no que diz respeito a conceitos estéticos mesmo da música clássica. Essa pessoa está impedida de ter algum sentimento? Não, lógico. Não. Então é uma arrogância muito grande dizer que você tem que entender como funciona. Então, eu acho que esse o senso comum que se criou em torno da música clássica eu não sei nada esse, disso. tipo, não entendo esse negócio. Eu não entendo. Esse negócio não é pra mim. Não é pra mim. Eu escuto muito isso. Eu acho que de pessoas humildes. Eu acho que tinha que tirar o clássico do tipo, só chamar de música. Eu também concordo com Porque isso. clássico passa a ideia de velho, né? Coisa de velho. Coisa consagrada, né? É, coisa que vai te botar pra dormir e tal. É que nem questão da ópera, sim, né? na concepção mais popular, É chato. Que nem questão da ópera, que era um divertimento popular, entretenimento popular que foi se elitizando. Isso na verdade hoje é chato. São as barreiras de classe mesmo, né? Tipo, até mesmo dentro dos teatros, né? Por exemplo, teatro municipal, você tinha os setores separados, né? Então a galeria, até a entrada da galeria era pelas laterais, não era pela entrada principal. Então quando as pessoas que tinham menos condições iam lá para cima, ficava assim. Quem ficava ali na plateia era a galera que tinha então camarote, né? Então assim, era de fato uma divisão das classes, né? Assim como a gente vê até hoje, né? Elevador de serviço e elevador de social. Quando esse de serviço, a gente pensa hoje em dia, de serviço deve ser para levar a geladeira ali dentro, era para as pessoas que trabalham no prédio não andar junto com os moradores, né? Assim, aí o que acontece? Você tem essas divisões de classe que ainda está muito arraigado na sociedade, mas não existe isso na música, né? Isso na verdade foi imposto. A música nunca teve essa limitação. Aí normalmente eu escuto isso de pessoas humildes, né? Depois de um concerto, eu faço um concerto de violão solo também, né? Além do DVD mais que é em vivo. Aí eu terminava o concerto e tal, aí as pessoas vinham falar comigo, eu sempre vi uma pessoa muito humilde, querendo, porque ela ficou envolvida emocionalmente, e ela quer compartilhar aquilo com alguém. E ela chega depois do concerto comigo e fala assim, olha, eu não entendo nada do que você tocou, mas eu me senti tão emocionada. Aí eu falo, então você entendeu tudo. Exatamente, você entendeu tudo. Você não precisa entender da música para você se sentir emocionada, ter uma relação afetiva com aquilo. Eu vou te falar até dos nossos heavy metal, quando a gente era eu não entendia bulhufa. Mesmo porque eu não sabia inglês legal e também o que era cantado não dava para compreender. Nem que eu não soubesse inglês, vai comigo. Pois nem se eu soubesse inglês eu iria entender. Mas aquilo me mexia, cara. Aquilo dali tinha uma relação tão com meus questionamentos de adolescência, com minha vontade de gritar, né, com os meus hormônios à flor da pele e tudo, que aquilo dali era que bastava. Não precisava ter a letra da música toda entendida, até porque muitas eu também traduzia lá, não fazia sentido nenhum. Tem isso.
E aí o que acontece? São questões do ambiente, que a gente, como a gente está falando, está interligado, o ambiente que não é sustentável. Esse ambiente de sectário, de separar as classes, de colocar cada um no teu lugar, ele ainda persiste e ele precisa ser mudado. Precisa ser mudado porque a sociedade não consegue mais caminhar dessa forma. Não, a não ser que dinâmica, né? a não ser que haja genocídios, né? Porque o que vai acontecer com essa camada da população que mais cresce? Né? Porque a base da pirâmide vai crescendo cada vez mais. Aí vai acontecer o seguinte, aquele cara que quer as classes bem definidas, ele vai pegar e falar que assim, agora tem que morrer muita gente lá da base, porque senão vai faltar para mim. E aí é o problema que a gente vive social, né? Mas é o que eu falo, né? Você tem o Estado para te tirar, depois ele vem para te matar. Né? Pois é. Então é um ambiente que não é sustentável. Não é sustentável. A sociedade já tem que ser reavaliada. A estrutura social tem que ser reavaliada. Agora, obviamente, isso funciona em alguns lugares, né? Não essa ideia de segmentação, mas assim, você tem países, né, que obviamente tem todo um histórico que justifica isso e a gente sabe que eles não estão gozando desse bem-estar social a custo de nada, a custo de muito sangue, muita vida em outros países. Que é, por exemplo, você tem uma Suíça, uma Suécia, né, que você tem um ambiente sustentável, uma camada social muito bem equilibrada. Não sei tanto a Suíça, né, mas assim, em outras... Quer dizer, eu não sei bem porque eu não sou de lá, mas e nem sou um estudioso da área para falar para outra categoria. Mas você tem países que gozam de um ambiente sustentável, né, bem saudável. Mais que o nosso, né? Tipo, Finlândia, Noruega. Sim, claro. Agora, a custo de quê? Aí é outra história. Né? Até Portugal mesmo, né? Você tem uma condição melhor. Sim, socialmente, com certeza. Então, e aí é a custo de quê? Né? A custo de quê? Talvez o nosso problema aqui esteja associado com isso. Né? Também. Mas isso aí é... Isso outra história. É uma outra história, E assim, né, teve um outro convidado que a gente trouxe aqui, o Vinícius, que a gente ficou falando exatamente dessa questão, né, de colonização, tal, né, de morte da cultura. Tal. E aí as coisas elas vão se encaixando. Porque o que acontece? A questão da música clássica, por exemplo, né, a questão do violão e tal, a música barroca, blá blá blá. Isso tudo chega pra gente aqui, ao mesmo tempo que a cultura originária ela vai morrendo. Né? Ela vem tipo. É uma cultura invasora, vamos dizer assim. É uma cultura invasora. Eu acho que talvez a rejeição a essas coisas. Tipo, é a mesma coisa, é muito mais fácil você ter no Brasil se tornando populares gêneros que já são nacionais, tipo, o funk, apesar de ser vindo Miami Beach, lá dos Estados Unidos, ele teve uma apropriação cultural pelo pessoal aqui, né? Ele se entranhou aí nas comunidades e tal, ele se tornou popular para os bares, que era mais barato, aquele lance todo da década de 70 e tal. E aí você tem toda uma cultura forte dentro disso. Né? Já o rock and roll não tem essa entrada porque ele é uma cultura invasora, né? Você já veio de gringo. Né? O pessoal tem essa ideia de ser não, rock é coisa de gringo, coisa de branco, coisa, né? Sim. E quando lá fora é o contrário, tipo, o cara do rock and roll é o cara que é duro. Olha, tudo que a gente está conversando aqui, evidentemente, é um monte de especulação. Especulação, realmente, porque essa situação é tão complexa. Sim, Porque aí você tem a indústria musical, sim. Aí você tem segmentos que já estão engajados com várias questões ideológicas. De grito de existência também, como Sim. Você falou do funk, né, que acaba sendo essa coisa assim do eu existo e eu resisto, né? Também tem isso, né? E o tanto que permanece, né, assim, vai mudar e vai continuar existindo. Só que no geral, quando a gente fala que assim, né, podia ser tudo só música, né?
Exatamente. E aí Exatamente. mas é muito complexo, porque eu não sei bem como que isso seria, né? Porque teria que ter justamente um bem-estar social, um ambiente mais amistoso para que não se tivessem também essas segmentações, né? Tão claras, né? Sim. Então, por exemplo, o hip hop ele existe em função de uma coisa. Agora também ele vai migrar para outro ponto também, né? O que eu não sabia era o lance de, tipo, eles começaram a fazer o lance dos discos e tal, essas paradas, porque nas escolas, na periferia lá dos Estados Unidos, eles retiraram os instrumentos musicais e eles queriam arrumar um jeito de fazer música. E foi aquele jeito que eles encontraram. Não sabia dessa eu fiquei sabendo tem pouco tempo, isso tem a ver com isso. Tipo. As escolas de música, as escolas públicas nas periferias, elas tinham instrumentos musicais e em um dado momento foram retirados esses instrumentos. E eles queriam continuar fazendo música. Eles utilizaram as ferramentas que eles tinham para poder fazer música. Isso é fazer a resistência cultural. Isso De certa forma, a gente vivenciou isso aqui nas nossas comunidades aqui da região. Porque assim, eu não me lembro de nenhum show de rock ou até mesmo de samba na comunidade que eu estava. Porque não tem tradição de samba lá. Não. Nunca teve. Porque aí o cara pensa, não, mas se era de comunidade, pelo menos tinha samba. Não tinha tradição de samba. Até banda de pagode, era um ou outro que conseguia montar um grupinho de pagode para fazer. Então, o que a gente era baile funk. Baixa tudo. O baile da fé também. Sim, o baile da fé. E aí você tinha um baile funk. Se você tem um baile funk, você não tem ninguém tocando instrumento, né? E de certa forma, por que... Agora, óbvio que ainda tem uns polos que ainda são polos assim, que incentivam os jovens a tocar instrumentos, que se deve falar, que são as igrejas, né? Porque eu me lembro quando eu comprei minha guitarra, minha primeira guitarra, tu sabe da história dela? Não. Eu fui lá no Buraco da Penha, porque falaram para mim que tinha uma guitarra lá para vender baratinha. O cara estava vendendo R$125. Aí eu fui lá e o cara estava lá. Eu falei assim, tá funcionando? Mas nem sabia como funcionava a guitarra. Tá funcionando? Ele falou, tá. Se me der R$100, você leva. Aí eu cheguei em casa, corri do buraco, eu não tinha um dinheiro da passagem, corri de lá do Buraco da Penha até o Morro da Fé, até em casa, e perguntei para minha mãe se ela tinha R$100 para comprar uma guitarra. Minha mãe não me dava dinheiro nem para comprar bala. Nesse dia, ela falou assim, toma. Foi uma coisa assim que eu fiquei, não acredito. E aí eu fui correndo de novo, com dinheiro guardado dentro da cueca, que eu tinha até medo de alguém me roubar. Aí fui pra lá, e o Buraco da Penha tinha fama de você comprar e quando saía te roubava, né? Aí quando eu cheguei lá, o cara era um peixeiro. Ele tinha guitarra assim, um monte de peixe. Aí eu cheguei e falei que assim, cara, eu falei, tá aqui o dinheiro. Peguei a guitarra, botei embaixo do braço, aí o cara, calma aí que tem a capa, e tirando o negócio de peixe dentro da capa, e enfiou como guitarra. Aí eu saí voado e aí agora sim eu tinha passagem de volta. Aí eu peguei o ônibus com aquela podridão de peixe dentro da capa, tá tudo entranhado. Tanto que a minha guitarra levou o nome de Fishman. aí eu peguei a guitarra dentro do ônibus e todo mundo reclamando. Cheiro de peixe. Porque já era final do dia, cara. Eu já tava podre, né, cara? Aquele final de feira, aquele cheiro de peixe. Mas as pessoas não têm nem fazer ideia que era a capa da guitarra. Não, e eu lá assim quietinho e tal. Aí desci, aí eu peguei minha guitarra e tal. Quando eu peguei a guitarra, aí eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou ver se tá funcionando. Aí como é que faz para funcionar? Não sabia, não tinha ideia. Não tinha amplificador. Eu não tinha cabo, não tinha nada. Eu falei, pô, deve estar escangalhado aqui, não sai som. Aí depois eu conversando com um amigo, Gedeão até o nome dele, aí ele pegou e falou que assim, vamos lá na igreja que a gente testa lá. Aí no dia seguinte, eu fui na igreja com um culto jovem,
Dia seguinte ou alguns dias depois. Aí falaram que tinha todo o negócio. Não, o pastor falou que não pode botar... Instrumento não consagrado. tem que orar o instrumento, não sei o que e tal. Aí eu fui logo com o quê? Com a camisa do Iron Maiden, com a caveira, com o Ed dentro da igreja e pronto. Foram testar minha guitarra, mas antes disso participei do culto jovem. Me botaram no centro começaram a orar lá fervorosamente. E aí acabou que testou a guitarra, vi que estava funcionando e tal. Então, do local, assim, um dos locais dentro da comunidade que ainda fazia esse tipo de atuação, né, de acesso a instrumentos e tudo, são as igrejas, né? Não tem como não falar. Né? Sim. De igreja não. Eu tenho notícias assim que nas universidades agora tem entrado muito as pessoas que vêm justamente das igrejas, né? Que não vêm de escolas de música. Porque pela grana, né, cara? Tipo, o cara aprende a tocar na igreja, ele aprende de graça. Aprende teclado de graça, aprende violão de graça. E por outro lado, tem a grana da igreja para comprar os instrumentos. Exatamente, então ele tem acesso a tudo ali. Ele tem acesso ao instrumento, tem acesso ao conhecimento técnico, tem acesso a tudo. Então, sim. Tá sendo um ambiente de preservação, né, da cultura musical. Mas a gente falou disso tudo, né, cara? Mas a gente acabou não falando da escola. Né? Tá. Como é que começou esse lance da escola? Né? Eu lembro de ter visto vários vídeos lá, várias divulgações que lá, do trabalho com criança, né? Tinha até os vídeos de um aluno teu que era pequeno e tal. Sim. E como é que foi essa coisa toda, até chegar a dar aula e até chegar a... Acabei não falando porque eu falei de ambiente sustentável e tudo, mas uma questão o nosso ambiente para músico, principalmente um músico que se dedica a um segmento da arte, da música, né, que de tudo que a gente falou, ele não recebe verba, o público é pequeno, exato. E então a parte artística se torna insustentável. Então a gente tem horas e horas para preparar o repertório, para estudar os compositores, sempre nos concertos. Normalmente a gente fala sobre a história, a gente fala sobre. É um concerto praticamente didático, né? Assim, porque a gente fala sobre história, sobre períodos, enfim, a gente contextualiza tudo, né? Então, eu quero dizer que, assim, que além de tocar, a gente tem que fazer um trabalho de educação. Né, de educacional. Não porque as pessoas precisam entender, mas porque a gente facilita o ensino do resto. Propõe também uma atividade de educação mesmo. Né? O cara vai ali sabendo de uma coisa a mais, assim, que talvez ele não sabia. E os que já sabem vão, evidentemente, ou relembrar ou apreciar outra coisa. E, infelizmente, nós não conseguimos atuar somente como artistas. A gente não consegue só trabalhar nessa parte que interessa no sentido de produção de arte. A gente tem que se desenvolver na parte de ensino, se desenvolver na parte de empresariada mesmo, empresarial, porque mexer com questões burocráticas, se regularizar enquanto profissional. Então tem uma série de outras coisas que a gente precisa fazer e principalmente dar aulas, porque é ali que a gente consegue ver uma renda mais palpável, como você falou, na questão do trabalho. Trabalhei e recebi, e não aquela coisa da produção artística, né? Que às vezes a gente produz um disco, por exemplo, mas é um disco que vai ficar como referencial, né? Legado, né? É um legado, não é uma coisa ali que, se bem que é um produto também que você tem retorno ali, né? Mas, enfim, na aula, a maioria dos artistas brasileiros garantem o seu ganha-pão com aulas. E, bom, aí, tendo em vista essa situação, né, a gente se adapta ao ambiente que vive, né? Então eu comecei a investir muito na minha habilidade de docência, né, de ensino. E aí me especializei com ensino para crianças, publiquei o livro, além das atividades artísticas, tocando solo, tocando em duo, enfim. Aí tem uma série de coisas que a gente faz.
eu comecei a dar aulas e continuei com a atividade artística. O momento mais crucial para que eu abrisse uma loja e tivesse uma escola de música nessa loja foi com a pandemia. Eu já tinha minha sala que eu dava aulas, mas aí com a pandemia, eu vi assim, lógico, as aulas eu parti para o online, então ainda manteve, né? Na verdade até tive um aumento de alunos em vez de ter uma perda, mas tive aumento de alunos durante a pandemia, mas por outro lado a minha parte artística mingou. Ela ficou virtual e aí a gente fez até collabs, né? Eu fiz collabs com a cantora Aline Talon, com o Rubens também, no DVD+, nós fizemos algum, né? Collab era juntar, né, os vídeos, um grava da tua casa, o outro grava da tua casa, depois junta, né? Que é uma produção que exige muito de edição, igual isso daí vai exigir. Exige de muito tempo dedicado, além de tocar, além de fazer tudo e no final das contas tem que ficar bem. Se não ficou bem, aí faz de novo. Então, ou seja, demorava, era ainda mais custoso, era ainda mais oneroso para a gente fazer essa produção, que a gente fazia assim, de fazer uma apresentação, não estava ganhando nada às vezes, mas fazia apresentação e tal, e foi aquilo dali. Isso daí tomava dias da gente, né, de produção. E aí foi nesse contexto que eu vi que assim, cara, eu tenho que reconhecer que a minha atividade artística não dá para sustentar. Ela é muito cara e ela não dá retorno, né? Aí, obviamente, tem um monte de gente que dá retorno, só você que não soube fazer, enfim, tem um monte de gente vendendo um curso de music business também, Isso aí. mas eu mesmo não vejo isso na própria atuação artística da pessoa. Pois Mas se o music business está dando tão certo, amigo, por que você está cobrando tão caro para dar um curso sobre isso? Pois né? E aí, assim, mas não quero criticar também não, acho que Cada um de repente sobrevive como pode. de repente está ajudando muita gente. Cada um sobrevive como Pode pode. estar dando certo para muita gente também. Eu não conheço bem, sabe? Também estou falando como desconhecido. Às vezes porque a gente desconhece, a gente acaba menosprezando. Eu também não estou querendo categorizar não, mas enfim, eu tomei esse reconhecimento para mim. Porque assim, cara, a coisa não está sustentável e eu tenho que me virar. E foi daí que eu comecei a fazer umas vendas por conveniência dos alunos, porque às vezes eu recomendava comprar material e aí chegava na loja de música, comprava coisa que não era, e aquilo que comprava o produto inadequado, porque a pessoa, enfim, vendia errado, enfim. E aí eu passei a vender para os meus alunos. Aí eu comecei a ser varejista, fazia um contato com o distribuidor, revendia para os alunos. Depois, a coisa precisou crescer, porque eu já não tinha mais estoque na sala onde eu estava, lugar para estoque, e aí eu desci para uma loja, e agora eu tenho a parte de loja, de instrumentos, e tem a parte de aulas. Aí de aulas a gente já está oferecendo violão, canto e piano, e a parte de loja, por enquanto, a gente está mais segmentado no violão, mas daqui a pouco a gente vai abrir mais um leque. E, de fato, essa parte empresarial, empreendedora, etc., ela veio por necessidade do ambiente. Agora, eu gostaria muito de estar num ambiente sustentável, onde eu pudesse dedicar muito mais meu esforço e tempo na produção artística e na formação de pessoas. Quem não queria? Pois é. Mas assim, como no nosso ambiente isso ainda não é tão valorizado, aí foi por uma questão mesmo de reconhecimento do ambiente que a gente está vivendo. E também um pouco de ideal, né? Claro, um pouco não, muito de ideal. Sim. Eu acredito muito que ali naquele espaço eu vou conseguir despertar em cada pessoa que passa ali, né, uma visão de mundo melhor, né, assim, através da música. Eu sou super desses que vou salvar o mundo com
possível, não. Eu acho que... Eu tenho convicção disso. Não, eu acho que é aquele lance do espírito punk, né, cara? Que é a parada que não morre, não. Isso aí é um lance que vai morrer com a gente, você Isso, Isso vai morrer quem vai salvar o músico, isso aí. o mundo com a música. eu faço você mesmo com tudo, né? Tá ruim, não, vou meter a mão lá e vou fazer. Exato, isso aí. Isso aí. Cara, muito legal falar contigo, né, cara? Muito legal, né? Bom te ver pra caramba. E é assim, galera, brigadão aí pra galera que tá curtindo, né, que tem ajudado a divulgar, né, nosso canal já tá conseguindo cumprir algumas metas do YouTube, a gente já tá conseguindo avançar, e assim, graças a vocês, né, graças ao pessoal que veio aqui, assim, todo mundo que a gente convidou compareceu, né, a quem tem curtido, quem tem ido lá comentar, quem tem divulgado os links aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais no geral, né? E assim, galera, fui.